anos, aleluia, mas que era um jovem sonhador, aleluia. Mas algo nele, amados, era muito grandioso e muito maravilhoso na vida do ser humano, seja criança, seja jovem ou seja adulto. Mas e ainda mais importante na vida do adulto, aleluia. Porque Deus olhava para José, mesmo ali com apenas 17 anos, ali apacentando ovelhas, aleluia. E ele viu em José responsabilidade, aleluia, glória a Deus. Se você tem responsabilidade, Deus olha para você e diz: louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus. Então José era um jovem responsável. Não importava para ele que ele fosse jovem, que a idade dele fosse pouca, aleluia, mas ele já tinha responsabilidade. Nós sabemos, amados, que hoje em dia são poucos os jovens que são ensinados pelas famílias, aleluia, a trabalhar cedo, glória a Deus. Se é de falar de alguém de fora, vamos falar dos nossos, aleluia. Eu cresci vendo minha mãe dizer, a gente dizia, bota o bichinho para trabalhar, mãe. Ela dizia: não, o bichinho está muito novinho, está muito molinho. E esse bichinho tinha 15, 16 anos, aleluia. Minha filha foi criada assim, sem fazer nada, aleluia. E quando cresce, sofre e a culpa vem para nós, aleluia. Ele mesmo diz: olha para nós que deixamos dormir até 11 horas e diz que nós somos culpados porque não fizemos o quê? Não ensinamos a ser responsável, aleluia. Mas, amados, existe uma coisa no ser humano. Tem coisas que nós precisamos ser ensinados, aleluia. Mas tem coisas que já vem de nós, que já está no nosso sangue. É aquela história, vem do berço. Louvado seja Deus. Eu, por exemplo, não precisei ser ensinada pela minha mãe para trabalhar. Eu já tenho desejo de trabalhar, gosto de trabalhar, tenho responsabilidade desde criança, aleluia. Então já cresci trabalhando, aleluia. Então José, com apenas 17 anos, já tinha uma responsabilidade, que era de apacentar ovelhas, de ajudar os seus irmãos e ao seu pai, aleluia. Então é assim uma qualidade muito linda na vida do ser humano, a questão da responsabilidade. Amados, trazendo para a nossa vida espiritual, você acha que Deus vai chamar uma pessoa que não quer nada? Aleluia. Deus, ele olhou para José e viu qualidades, não somente de responsabilidade, mas ele viu que desde menino José ele já tinha chamado, aleluia. E José já era coberto de bênçãos, mesmo desde jovem, ele era coberto de bênçãos. Não tem aquela história, amados, que você não corra atrás da bênção. A bênção, ela tem que correr atrás de você. Por quê? Porque você é uma pessoa responsável. Porque você é uma pessoa que sonha. Você é uma pessoa que está vivo. Você é uma pessoa que faz algo para Deus e Ele está se agradando. Aleluia. Então, se você tem responsabilidade, receba nesta noite, aleluia, uma ajuda do Senhor para a tua vida, para o teu coração. E entenda que você não está na obra de Deus de qualquer forma, aleluia. No dia que você entender que você não está somente esquentando o banco na igreja, aí sim Deus vai olhar para ti e ver que tu não é só para a salvação, que tu é para a obra, aleluia, porque tu quer, porque tu vai fazer. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, mas quem tem chamado, nós sabemos que parece que tem um dom, aleluia, que é o dom de sofrer. Louvado seja Deus. Porque José, para chegar onde ele chegou, ele sofreu. Começou a sofrer dentro de casa, a inveja dos próprios irmãos, aleluia, glória a Deus. Então, quando você estiver dando frutos, vai te preparando, porque as pedradas elas vão vir. Não ache que não vai vir, não. Eu estou feliz, está tudo certo, está tudo bem direitinho, então eu estou com Deus, aleluia. Se não tiver pedrada, Deus não está no negócio. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Você tem que entender, glória a Deus. Eu estava lendo a história de José, vai do capítulo 37 até o capítulo 50 de Gênesis, aleluia. E é uma história linda, aleluia. A palavra de Deus, amada, ela se renova todos os dias, aleluia. Então, assim,
Deus usa quem Ele quer e a pessoa prega do jeito que Deus quer entregar naquele momento, naquele local, para determinado contexto. Louvado seja o nome do Senhor. E hoje nós vamos falar de sonhos, aleluia, glória a Deus. José era um menino sonhador, louvado seja Deus. Mas ele não era qualquer sonhador, ele tinha objetivos, ele tinha foco, aleluia. Eu vejo muitas pessoas dizer, né, mas é homens. Eu quero ser como Davi, aleluia. Tu quer ser como Davi, aleluia. Aí tu vai dormir até meio-dia, não vai fazer nada, não vai ler a palavra do Senhor, não vai aos cultos, não ajuda o pastor, não faz nada, né? Quer ser que nem Davi. Eles acham que para chegar a ser como Davi é assim, de repente, aleluia. Nada com Deus é desse jeito. Deus é um Deus organizado, aleluia. Louvado seja o nome do nosso Deus. Ele não vai dar nada para nós assim, do nada. Não, Ele prepara tudo, louvado seja Deus. Ele prepara até a prova, amados. Ele olha para mim, Ele olha para ti. Essa prova aqui é para a missionária Fátima. Louvado seja, essa aqui é para ela, porque ela vai saber passar por ela. E outra coisa, amados, Ele não vai deixar nós sozinhos na prova. Glória a Deus. Por que José ele foi persistente? Por que José passou por todas as provações, por todas as perseguições, de ser jogado dentro de um poço, aleluia, de capaz de perder a sua vida? E José nunca blasfemou, nunca se entristeceu, nunca perdeu o foco? A palavra de Deus diz que Deus estava com José. Então, se Deus está contigo, não tenha medo da prova. Porque se você é crente e tem medo de prova, então está faltando alguma coisa. Está faltando um beliscãozinho. Aleluia. Se não forzinho é zão para arrancar um pedaço, para tu acordar. Aleluia. Porque a prova vem para quem é corajoso. Para quem vai saber ler o beabá, vai entender que o nosso Deus, Ele não é um Deus que faz as coisas assim do acaso. Ele faz na hora certa. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Amados, também quando a gente está na obra do Senhor, fazendo as coisas para o Senhor, sempre tem ali um cãozinho para perturbar. Aleluia. E quem era o cãozinho que estava perturbando José? Louvado seja o nome do Senhor. A mulher de Potifar. Glória a Deus. Ele foi vendido, né? Foi para a casa de Potifar. José é um menino de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E quando chegou lá, claro que quem serve a Deus é obediente. Quem serve a Deus tem um semblante diferente. Quem serve a Deus tem uma beleza diferente. Quem serve a Deus faz algo diferente. É diferente. No meio do diferente. Aleluia. E José não era diferente. Aleluia. José chegou na casa de Potifar. Chegou com respeito. Aleluia. Será que José chegou ali? Chegou naquele balão lá e caiu ali dentro? Não. José não chegou ali de qualquer jeito não, louvado seja o nome do Senhor. José chegou ali porque era um propósito de Deus. Era ali que Deus queria abençoar José e mostrar para aquele egípcio que Deus era na vida dele. Foi tão grande a bênção que Potifar passou tudo que tinha na casa dele, que era um homem muito rico, passou para as mãos de José. Por quê? Porque José era um homem próspero. Aleluia. Era um homem próspero. Um menino que foi vendido, encontrado dentro de um poço, próspero. Sim, amados. Nós, servos de Deus, somos prósperos. Aleluia. Embora começamos do zero, mas quando Deus está no negócio, a prosperidade ela chega. Para nós é demorado, nós chora, nós ora, nós pede, mas um dia ela chega. Aleluia. É só confiar e acreditar. Que não importa onde é que vai ser. Se vai ser aqui, ali ou acolá. Mas Deus ele está olhando para nós. Olhando para a sinceridade do nosso coração. E Ele vai fazer por nós aquilo que Ele quer fazer. Aleluia. Porque, amados, às vezes nós pedimos a Deus algo que nem está de acordo com o que nós podemos fazer. Né? Deus ele vai dar para nós aquilo que nós vamos saber fazer. Aleluia. Porque, voltando à história de Davi, você quer ser como Davi. Será que você tem a mesma audácia que Davi? Será que você é corajoso que nem ele? Aleluia. Tem que ver essas questões. Louvado seja Deus. Deus ele vai trabalhar contigo de acordo com o teu desejo, de acordo com o que tu sabe fazer. Louvado seja o nome do Senhor. Então, amados, tem alguns versículos que eu marquei aqui, foram apenas 3. Glória a Deus, que muito me chamou a atenção. E
E diz assim, lá no capítulo 39, no versículo 2 diz assim, eu vou dar certo, eu vou estar aqui, esse bicho é uma bênção. E o Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Aí lá no versículo 7 diz assim, e aconteceu depois destas coisas, que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e disse, deita-te comigo. Aleluia, louvado seja Deus. Como eu falei até há pouco, é claro, né, amados? É claro que quando a bênção ela vem grande para nós, também vem as perseguições, né? Vem as coisas para nos tirar do foco, aleluia. Mais uma coisa eu quero falar para a igreja nesta noite, a qual Deus está tocando no meu coração. Louvado seja Deus. Você precisa sonhar, precisa acreditar que Deus ele vai fazer na tua vida algo mais grandioso do que aquilo que tu possa imaginar que Ele possa fazer. Aleluia. Porque Ele não é um Deus limitado, Ele pode todas as coisas. Aleluia. Então o nosso sonho não tem que ser um sonho pequeno, tem que ser um sonho grande, porque o nosso Deus é um Deus de coisas grandes. Aleluia. E Ele quer fazer na tua vida hoje coisas grandes. Louvado seja Deus. Então entenda uma coisa. Se José, que era apenas um jovem, prosperou, era apenas um jovem e conseguiu se sair daquela mulher que estava usada por Satanás para fazer ele perder o foco, ela conseguiu se sair, ele conseguiu se sair, então nós também vamos conseguir sair. Aleluia. Seja qual for a adversidade. Aleluia. Ah, mas é um pecado, eu não aguento. Eu não vou conseguir passar por ele. É um pecado muito forte, muito pesado. Aleluia. Eu não vou conseguir passar. Se o Senhor estiver contigo e tu estiver com Ele, porque tem uma coisa também, queridos. Deus, Ele só entra no nosso coração se a porta estiver aberta. Não adianta você querer que Deus entre no teu coração se tu nem intimidade não tem com Ele. Aleluia. Trazendo para os nossos dias, para nós aqui. Quando alguém me pergunta, fulano fala lá com a missionária Paixão para cantar uns coros na culto de senhora. Quando a gente não conhece, a gente diz o quê? Eu não, nem tenho intimidade com ela. Não vou chamar ela não. E assim é com o nosso Deus. A palavra de Deus diz o quê? Que Deus, Ele é nosso amigo. E quem é amigo, mas quem é amigo, sabe como é que está a nossa vida, conhece a nossa história, aquele amigo. Aleluia. Agora não é tudo que nós vamos contar para o nosso amigo, né? Amigo entre aspas, aleluia. Porque tem um amigo entre aspas e tem um amigo verdadeiro, né? A qual você tem que estar esperto para entender quando é verdadeiro e quando é aquela outra situação, quando eu quero falar a palavra. Mas Deus, Ele é o nosso amigo fiel. Há coisas que nós podemos falar para Ele, podemos abrir o nosso coração e falar para Ele, né? Mas tudo que você quiser falar, pode falar, que Ele jamais vai te trair. Aleluia. Já alguns amigos é perigoso. Se a gente contar, pedir segredo, eu vou contar só para fulano. Aleluia. Aí fulano vai passando, rapaz, só quando dá fé, o negócio vai costurar. Aleluia. Então é melhor contar para o nosso verdadeiro amigo, que é Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, outra coisa também que o Senhor colocou no meu coração, enquanto eu li esta palavra. Se tu tem um sonho no teu coração, não conta para ninguém não. Aleluia. Faz assim. Realiza o sonho primeiro. Pergunta se é de Deus. Se Deus está no negócio. Depois que o teu sonho estiver realizado, aí tu posta. Aleluia. Não posta quando estiver só na mente, não. Não posta quando estiver só no plano. Posta quando tiver construído. Aleluia. Que aí o invejoso, ele vai só perguntar: eita, já conseguiu construir aquela casa? Mas não tinha nada. Já comprou aquele carro? Mas era não Zé Ninguém. Não tinha nenhuma bicicleta. Quando você conta, antes que seja construído o teu sonho, você está dando a oportunidade de Satanás meter a mão suja dele. Aleluia. José, vamos dizer que José pecou aqui nessa questão. Ele sonhou e contou para seus irmãos. Porque, amados, todos nós temos essa fraqueza. A gente não é todo-poderoso, só Jesus. Né? Então, qualquer um de nós pode falhar. De vez em quando.
A gente falha porque a gente é ser humano. Aleluia. Mas durante a história toda, a gente entende. Todos já conhecem essa história, a gente entende. Que como José contou o sonho que ele tinha sonhado, aleluia, então os irmãos começaram logo a ter inveja. E até o pai dele quis se levantar quando disse, então eu, tua mãe e teus irmãos vamos ter que te obedecer, vamos ter que se ajoelhar aos teus pés, digamos assim. Até o pai dele, aleluia, que amava tanto José. José é o filho mais amado. A inveja já começou aí, aleluia. No nosso meio também tem, na nossa família também tem. Se sua mãe e seu pai lhe der um presente mais caro, o teu irmão já fica com o beijo virado. Mamãe lá em casa fazia diferente. Só dá presente para um, se der para dar para tudinho. Mamãe já sabe. É desse jeito, lá em casa é assim. Fazer logo as roupas era tudo igual, para não ter inveja. Era não Pelé. Aquele vestido florido tudo igual, com aquela meia branca. A mamãe mesmo fazia, era do jeito dela. Era lá em casa era desse jeito. Mas não éramos felizes, se não sabia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o que foi que, olha onde foi que o pai de José também errou, fazendo aquela túnica mais bonita. Aí sim foi que a inveja e o olho grande cresceu. Aleluia. Porque nós sabemos que é errado mesmo. Filho é filho, seja feio, seja bonito, seja aleijado, seja saudável, mas filho é filho. Tem que ser o amor por igual. Aleluia. Só que José ali sofreu. Sofreu porque ele não tinha culpa de ser amado. Mas Jesus também não tinha culpa de nada e foi para a cruz. Então por que José também não podia ir? Ou qualquer um de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Então eu deixo o conselho de Deus para te responder para o teu coração. Quando tu sonhar, não conta para ninguém não. Aleluia. Não, mas eu sou assim meio calada. Tão calada que de vez em quando meu marido tem assim a falta de paciência e fala alguma coisa. Fala alguma coisa, eu quero saber o que tu está pensando. Aleluia. Mas é porque eu aprendi. As minhas coisas eu gosto de contar para Deus. Agora, como ele é o mais próximo, antes eu contava para minha filha, mas eu contava mais eu sentava para ela e contava, não entendi nada nele, eu contava para ela. Mas, depois de Deus, o mais próximo é o nosso esposo. Aleluia. Que tem que ser o nosso amigo, o nosso companheiro. Se não for amigo nem companheiro, está errado. Aleluia. O nosso esposo tem que ser nosso amigo, nosso companheiro, alguém que nós possa dar a mão. Aleluia. Alguém que você possa confiar, contar o seu segredo. Aleluia. Além de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Mas eu sou assim desde sempre. Eu gosto de guardar as minhas coisas no meu coração para me chorar lá no quarto. Às vezes choram para dentro. Aleluia. Porque nem todo choro ele pode ser para fora. Aquele choro alarmado. Né? Porque nem todo mundo precisa saber o que tu está passando. Aleluia. A gente pede a Deus ali no oculto que Ele nos abençoe em público. Aleluia. Não precisa tu ficar ali falando o que tu quer. Tem gente, amados, que adora o negócio de estar se lastimando. Às vezes até no microfone. Deus não está ali nesse negócio não. Deus, Ele gosta que você entre no seu quarto, né? Que a Bíblia chama de jardim. Você entra no seu quarto e fala com Ele. Lá você chora, lá você berra. Mas berra para dentro também, que pode ter algum vizinho ali, né? Aí vai se escandalizar. Aleluia. Mas Deus, Ele é tão maravilhoso que Ele ouve. Eu também não gosto muito de mexer com os lábios não, amados. Até mesmo na minha oração no meu quarto, eu não gosto de mexer com os lábios. Aleluia. Porque o inimigo vem, ele sabe ler lábios, né? Agora Deus, mesmo que eu não fale de lábios, mesmo que só no meu coração eu fale, mas Ele sabe o que eu estou necessitando. Aleluia. A gente clama porque a palavra de Deus, a Bíblia dele, a nossa bússola, nos ensina a clamar. Existem alguns ignorantes por aí que dizem assim, para que esses gritos? Mas se clamar é grito, então vou gritar mesmo. Aleluia. Não vou escandalizar o nome do Senhor. Então aquele sonho que tu tem no teu coração, não deixe que ele venha acabar. Aleluia. Não deixe que ele venha terminar antes que tu venha colocar na prática. Aleluia. Vai pedir a Deus que Ele vai fazer no momento certo. Louvado seja o nome do Senhor. Aonde foi que José chegou?
O menino veio lá do mar. José chegou a governador. Aleluia. Aqueles que colocaram ele no poço, louvado seja Deus, quiseram até matar. Foi que um homem chamado Rubem aconselhou, mas tudo preparado por Deus. Aleluia. Por que ia aparecer esse homem para falar que não vamos matar? Vamos matar ele, não é nosso irmão, é nosso sangue. Aleluia. É porque Deus sabia que lá na frente ele ia ser usado por Deus e ia mostrar para aquele povo o que é ter Deus. Aleluia. O que é ter Deus, amados? Não precisa você dizer. Quem está na nossa frente, quem está do nosso lado, quem está atrás, ele vai ver que tem Deus na tua vida. Nem precisa tu dizer. Não precisa tu andar gritando, dizer não, que eu faço isso, eu faço aquilo, não. Deus, ele sabe o potencial de cada um de nós. E ele aproveita da forma dele. Porque ele é Deus, porque ele é fiel, porque ele é poderoso. Louvado seja o nome do Senhor. E não há nada entre os céus e a terra a qual o nosso Deus não tem um controle. Aleluia. Ah, mas eu choro todo dia. Eu tenho um sonho. Pronto, a mulher que não pode ter filho. Aleluia. Eu creio que seja uma mulher muito triste. Glória a Deus, né? Lembra a nossa irmã. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, José ele tinha foco, ele tinha um objetivo. Nossa irmã também tinha. Ela chorava, ela sofria, também era muito amada pelo marido. Assim como José era muito amado pelo seu pai. Mas só que Ana, mesmo sabendo que o seu esposo lhe amava mais do que a Penina, mas Ana, ela não deixou de sonhar em ter um filho. O foco dela era ter filho. Então, amados, se nós vivemos essa vida sem um foco, sem um objetivo, pense numa vida sem jeito. Se nós não tiver foco, não tiver nada, amados. Eu acredito que um dia o irmão Denilson ele sonhou em sair da fábrica e ter seu próprio negócio. Mas será que o irmão Denilson foi só dormir, acordar, tomar café e cama de novo? Até anestesiar, né? Não. O irmão Denilson ele foi à luta. O irmão Denilson ele orou. Eu falo assim que eu conheço. É um menino de bem, um menino corajoso. Nós não vamos conseguir nada, amados, assim sem fazer nada, não. Deus ele ajuda quem sempre madruga, né? Tem que dizer. Aleluia. Então, para ele prosperar José também teve que passar por provas. Louvado seja Deus. Glória, louvado seja o nome do Senhor. Naquele dia eu passei, né? Mas essa oportunidade em nome de Jesus.